Mas o que eu queria mesmo começar aí contigo, depois de alguns dias de baixa, a gente está vendo aí o minério hoje subindo mais de 16% lá na China. As empresas de mineração, siderurgia, abriram já numa alta nesta quarta-feira com esse movimento. Vimos nos últimos dias muitas dessas empresas sendo bastante, sofrendo muito, sendo bastante esmagadas por conta da queda do minério. Mas eu queria entender a sua avaliação desse cenário. Você acha que pode ser um respiro para a Vale, para as companhias siderúrgicas nacional, por exemplo, e outras empresas que estavam sofrendo aí recentemente? Eu vou tentar fazer o que eu faço todos os dias no meu Morning Call, que é juntar o gráfico que tem na minha vivência, na minha experiência, ele tem todas as informações que a gente precisa, porque ali tem todos os componentes do mercado com as suas opiniões participando. E quando o mercado cai muito forte, é porque a opinião geral ou a majoritária é pessimista, tá? Então a gente está vendo um repique aí de 2 dias, baseado talvez num alívio que, na minha opinião, é temporário, tá? Enquanto, por exemplo, aí falando só do gráfico, enquanto eu não tiver um pivô de alta, eu não posso falar de tendência de alta. Mas um repique pode subir 3, 4, 5 mil %, até mais, e depois voltar a cair. Enquanto não tiver um pivô de alta, e aí é só gráfico, eu não consigo imaginar o mercado voltando a subir. Ele fez, eu até alertei esses dias, ele fez um teste, eu vou mostrar para vocês na sequência, um teste de um suporte importantíssimo, mais importante, acho que de todos, desde que começou essa queda. Porém, quando a gente olha a correlação do nosso mercado com os demais mercados, e nesse caso estou me referindo especificamente ao mercado americano, o mercado americano continua num cenário de topo. Por mais que o último payroll, né, que é um dos dados mais importantes há uma década, porque é justamente baseado aí no payroll, já que o mandato do Fed, o mandato duplo, é proteger a moeda da inflação e ajudar na geração de empregos, a geração de empregos tem sido o drive oficial, formal, dito e repetido pelo Jeremy Powell e por todos os Fed Boys nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, a questão do payroll ter vindo bem abaixo da expectativa agora em setembro tirou aquela dúvida de que o Fed hoje, né, a reunião do FONC hoje, iria anunciar o tapering, que é o início da retirada dos estímulos econômicos. Os Estados Unidos hoje, para quem não sabe, não está ligado ao tema, ele injeta 80 bilhões de dólares todos os meses no sistema financeiro, na veia do sistema financeiro, né? O objetivo é gerar dinheiro, dar liquidez para dar crédito, emprestar para empresas, emprestar para as pessoas consumirem, mas boa parte dessa grana, como foi em 2009, a gente vê essa grana indo para o mercado de ações, tá? Então, são 80 bilhões de dólares que eles compram de títulos do Tesouro, mas é óbvio, o dinheiro não nasce do éter, eles estão vendendo títulos e comprando títulos, né? Então estão fazendo essa rotação e, além disso, eles compram 40 bilhões de dólares em hipotecas, em títulos hipotecários, 40 bilhões de dólares. Por isso que a gente viu o nível de construção, né, de casas próprias, ou, por exemplo, eu que acompanho pelo gráfico, né, um ativo que eu acho foi super interessante para mim, foi o maior sinal de bolha que a gente tinha, era o contrato futuro de madeira de construção, que chegou a 585% de alta, se eu não me engano. Já tem algumas semanas que eu não olho, mas que acho que junho, abril, maio para cá, perdeu aí 50% dessa alta, 50%, 60% dessa alta. Então, isso por quê? Porque no momento que eles estão, o Fed está comprando esses títulos hipotecários dos bancos, os bancos estão vendendo outros, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de inflação, que o Jeremy Powell insiste que a inflação é temporária, ou é transitória, como ele fala, eu não concordo, porque, por exemplo, tem 2 índices de inflação
dois sub-índices de inflação que estão extremamente altos e que não são índices que são fáceis de voltar. Os dois índices são índice de aluguel, né, o que mede o valor dos aluguéis, ou seja, os aluguéis estão extremamente altos, isso é difícil, é um contrato de longo prazo, um aluguel, e a inflação de serviços nos Estados Unidos também está extremamente alta. Uma coisa é uma inflação, por exemplo, provocada porque o minério de ferro explodiu, né, como explodiu aí agora nesse primeiro semestre, mas que já voltou tudo, né? E aí isso uma hora chega na ponta final. No caso do Brasil, isso vai chegar, por exemplo, no IGPM, que tem dentro do seu núcleo lá, tem o IPA, o IPC e o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção, que, por incrível que pareça, são só 10%. Mas acaba havendo um contágio, daqui a pouco isso pode chegar no IPCA, mas leva aí de 12 meses, 18 meses para uma inflação com juros altos aqui no Brasil ser controlada e também esses preços começarem a chegar na ponta final, que é onde você vai ver realmente a inflação acontecendo. Então, nos Estados Unidos, a inflação de a inflação de aluguel e de serviços mostra que ela não é transitória. Então, essa questão do tapering estava muito no radar para o mercado, e eu vi muitos analistas gringos até com receio de que a retirada de 120 bilhões de dólares por mês, que não seria de uma vez só, fala-se de tirar 10 bilhões por mês, aí levaria um ano, né, reduzindo isso, ou seja, 110 bilhões no mês, no outro mês 100, no outro 90, até zerar. Teve Fed Boys sugerindo 15 bilhões, né, 10 bilhões de títulos públicos e 5 bilhões de hipotecas, né, até zerar os 80 e os 40 bilhões, daria 8 meses. Então, tem muita gente nessa expectativa. E tem analistas até comentando com o receio de uma autoprofecia, no sentido que está todo mundo falando, quando começar o taper, o mercado vai crashar, por falta desses estímulos. Então, pode ser. O mercado, você percebe que quando sobe lá fora, está subindo com muito pouco volume, com muita fraqueza, e quando cai com muito volume e porrada, como a gente viu anteontem, o SP500. Então, essa questão da Evergrande trouxe, né, trouxe aí o risco. A gente sabe que é uma economia estatizada, né, um capitalismo estatizado, que a China deve socorrer, até por conta do receio de uma crise social que pode acontecer num caso desse. Eu até comentei sobre isso, e utilizando os dados do próprio mercado, que aí não tem como isso a China esconder. Por exemplo, as compras de arroz no mercado futuro começaram a subir com força a partir de outubro, novembro de 2019, muito antes da gente ouvir falar de Covid ou ser decretado pandemia pela OMS. Quem comprou tanto arroz assim no mercado futuro? Só pode ser uma população com 1,5 bilhão de habitantes, que se faltasse arroz na mesa por conta de lockdown, todo mundo isolado, não conseguir ir para as plantações, plantar, colher, semear, ia dar ruim, né? Ia dar ROD, como diz o professor Cabral. Então, a gente vê, por exemplo, que essa questão imobiliária da China, que a gente fala há anos, por conta dos shadow banks, etc., e a China desde 2015, 2016, né, tentando segurar isso. Eu lembro que quando teve uma correção grande em 2015, né, quando a China começou a cortar os shadow banks, proibiu que os chineses tivessem mais de 2 imóveis ou mais de um imóvel, não lembro agora, né? E com isso deu uma queda forte na bolsa chinesa. Eu lembro claramente, eu não sei qual é a empresa, qual é o ticker, era uma empresa de construção civil que fornecia material de construção civil. Veio essa legislação chinesa mudando, veio essa porrada lá da China, do PCC, e aí no outro mês essa empresa mudou o ticker dela para uma empresa que produzia produtos de alta tecnologia. E a ação subiu 100% em 2 meses. Aí eu falo, aquilo lá é uma bolha insustentável. Então a Evergrande, ela pode estar começando a mostrar que o rei está nu. Ou seja, que vem coisa pior pela frente. Por mais que a China tente resgatar,
quando você olha pelo lado do investidor, pô, depois que soa um alarme desse, como foi da Evergrande, você voltaria a investir, voltaria a emprestar dinheiro? Quer dizer, eu acho que esse alívio, por exemplo, o minério de ferro futuro em Singapura subindo 15%, 16%, né? Depois desses 2 dias de queda que o mundo ficou sem informação por conta do feriado na China, né? O futuro hoje estava subindo, se não me engano, 3 e pouco em Dalian. E em Singapura o futuro subindo 15, porque lá ficou fechado 2 dias. Eu acho que isso é temporário. E nós somos diretamente, umbilicalmente ligados à China por questão não só da questão de parceiro comercial, é o nosso principal parceiro comercial, mas toda a questão aí de balança de pagamentos que depende dessas exportações, né, estratosféricas que a Vale vinha fazendo. Neste caso, se houver uma redução, isso vai impactar na balança comercial, que vai impactar no dólar, que vai impactar na inflação, nos juros, que vai impactar na bolsa. Então, muito cuidado. É a sugestão que eu dou para quem está agora na euforia hoje com a alta que a gente está tendo.